Agora vamos para a parte importante também, que para mim é a mais importante, que é a exposição da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos sequenciando aqui, fazendo uma série de mensagens no Sermão do Monte. Nós começamos no capítulo 5, verso a verso, e agora nós chegamos em Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14. Nós já estamos encerrando, praticamente já tem mais de um ano que nós estamos estudando o Sermão do Monte, esse lindo e belo sermão que foi pregado pelo nosso Senhor Jesus. Então nós vamos hoje gastar um tempinho para fazermos uma reflexão no verso 13 e no verso 14. Para não demorarmos, eu vou ficar só no verso 13 hoje, e no verso 14 a gente retoma no domingo que vem para encerrar essa sessão aqui do capítulo 7. E depois a gente já entra em outras questões, que vai ser as questões, se não me engano, dos falsos profetas. Então, hoje, o texto ele vai focar em duas coisas: porta estreita e caminho apertado. Coisas difíceis de nós ouvirmos hoje dos púlpitos e nas mensagens que são pregadas. Mas esta era a base de todas as reflexões de Jesus, o fundamento, os princípios de todo o chamamento dos discípulos que Jesus fez. Ele usou sempre estas duas possibilidades: caminho apertado e porta estreita. Vamos fazer a leitura do texto? Mateus capítulo 7, verso 13 a 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém. Mesmo assentados, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos, nós necessitamos, nós precisamos que o Senhor fale conosco. O desejo do nosso coração é ouvir a Sua voz. O desejo do nosso coração é sermos dirigidos, guiados pelo Senhor, pela Sua palavra. Não nos deixe, ó Pai, andarmos por nós mesmos, não nos deixe errar o caminho. Dá-nos um coração ensinável, uma mente cativa à obediência do Senhor e um coração disposto a servir e a adorar unicamente ao Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela vida de cada irmão, de cada pessoa que entrou aqui, daqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor possa derramar sobre cada um e sobre cada família a revelação da Tua palavra. É o que eu te peço, com o perdão dos pecados, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, nós chegamos no verso 13 e no verso 14. Tem alguns detalhes que são de extrema importância aqui. Pelo menos dois eu quero destacar para que os irmãos saibam. O verso 13 e o verso 14 é a transição que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte termina no verso 12. Quando chegamos em Mateus capítulo 7, verso 12, nós finalizamos o Sermão do Monte nas questões de princípios, de fundamentos e de teologia. O que Jesus faz do verso 13 em diante? Jesus, a partir do verso 13 em diante, ele vai usar algumas ilustrações, alguns exemplos para exortar os seus discípulos, os seus seguidores, a colocar em prática aquilo que ele ensinou, aquilo que ele plantou, aquilo que ele falou até o verso de número 12. Então, do verso 13 em diante, o que nós temos é justamente isso.
Jesus fazendo as suas aplicações, Jesus aplicando através de exortações e figuras de linguagem como os discípulos deveriam praticar o seu ensino, até ali dado no verso de número 12. Então, todos os princípios do Sermão do Monte estão fundamentados até o verso de número 12. E aí a gente percebe, até no verso 12, como que nós, sendo discípulos, devemos viver, como que deve ser o nosso caráter, como que deve ser a nossa natureza, até o verso de número 12. Depois, se nós não mudarmos até o verso de número 12, aí a gente tem que voltar de novo do capítulo 5 até Mateus 7:12 e pedir: Senhor, me ensine a viver desse jeito, a colocar esses princípios diariamente em prática. O segundo detalhe aqui do texto é o propósito do Sermão do Monte. Qual é o maior propósito do Sermão do Monte? É apresentar o nosso Cristo, vivendo entre os reinos da terra, vivendo entre os mais variados reinos da terra, e não se dobrando, não se adequando, não se ajoelhando, não se amoldando a nenhum desses reinos na terra. Pelo contrário, ele vem no meio de todos os reinos da terra, chamar um povo que é escravo dos reinos da terra para criar um outro reino, um reino espiritual, um reino onde a morte, o pecado, a dor e a tristeza não mais reinará, onde essas desgraças não mais acometerão a vida daqueles que estiverem participando desse reino que ele veio fundar. Então este é o maior propósito, é mostrar esse Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, vindo no meio dos reinos, chamar um povo escravo, para esse povo ser liberto e reinar juntamente com ele. Este é o maior propósito. Então, a partir desse propósito que ele vem, ele chama, nós como povo dele, devemos viver diferente de todos os demais povos da terra. Nós não somos mais como os demais. Por isso que o Sermão do Monte ele vai deixar bem claro que o crente, ele precisa, ele deve sofrer perseguições, calúnias, ele deve padecer todas essas injúrias por conta do jeito que ele vive. E ele vai viver de um modo totalmente diferente. Então, cumpre a cada um de nós, como discípulos de Jesus, aplicar os ensinamentos do capítulo 5. Como sal, barrar o apodrecimento da sociedade. Como luz, iluminar esse mundo de trevas. Deu para entender o propósito do Sermão do Monte? Esse é o propósito de Jesus. É fantástico quando a gente olha para essa palavra tão linda que o Senhor nos dá através de 3 capítulos e um ensinamento de extrema importância, mostrando que cada um que foi chamado por Ele tem essa função de barrar o pecado e de levar luz àqueles que estão vivendo em trevas. Por isso que Jesus, lá no capítulo 5, no verso de número 28, deixa eu ver se é 28, não, verso 20, capítulo 5, verso 20, ele vai dizer assim: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês, ele está falando isso para os discípulos, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Por que Jesus está falando isso? Porque os escribas e os fariseus, na época, era o modelo de justiça. E Jesus está dizendo, não é essa justiça
desses escribas e fariseus que vocês devem aplicar, viver. Não, é a que eu estou ensinando a vocês, que são essas: sal da terra, luz do mundo, vida nova, um novo jeito de viver. É isso que Jesus está dizendo. Então, irmãos, após esse belo sermão, até o verso de número 12, existe uma voz ecoando aos nossos ouvidos. Que voz é essa? O que faremos com as informações que Jesus nos deu até aqui? Esta é a voz. Continuaremos vivendo do mesmo modo? Este é o grito. Continuaremos as mesmas pessoas? Então Jesus está dizendo em alto e bom som, até o verso 12, estas coisas. E sempre repetindo, porque ele era o mestre. E como mestre, ele usou o melhor de todos os métodos de aprendizado, que é a repetição. Por isso ele vai repetir várias vezes a mesma coisa, para reforçar aquilo que ele estava ensinando aos seus seguidores. E diante de uma coisa dessa, diante de um ensino desse, olha o que Pedro vai dizer em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Este é o conselho das Escrituras. Melhor lhe fora não conhecer do que, conhecendo, se afastar ou não praticar. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus nos chama para entrar numa porta estreita. É aqui que nós vamos gastar o nosso tempo. Entrai pela porta estreita. Essa é uma ordem de Jesus. Se eu quero seguir Jesus, tenho que segui-lo da única maneira que ele me propõe e que ele me ordena. Eu não posso segui-lo do jeito que eu acho que deve ser. Eu não posso tentar andar com Jesus da minha maneira. Eu não posso tentar andar com Jesus entrando pela porta que ele disse que não era para eu entrar. Então, ele começa a sua linguagem, ele usa aqui uma linguagem muito prática, até uma linguagem um pouco dramática. Dramática no sentido não de fazer charminho, mas no sentido de criar uma cena, um drama na nossa cabeça. É como se você fechasse os seus olhos e Jesus te colocasse caminhando num caminho e você chegasse no fim desse caminho e tivesse apenas duas portas. E a vida é assim, a vida é esse caminho que nos leva e nos coloca diante de duas portas. Uma larga e a outra apertada. E ele diz: entrem. Aqueles que querem me seguir, entrem. Entrem pela porta estreita. E é engraçado que ele deixa bem claro que são poucos os que vão achar essa porta. Eu fiquei me lembrando da escola bíblica dominical do Ricardo hoje. A figura daquelas duas igrejas. Nós precisamos de modo consciente saber que só existem duas possibilidades. Ou nós estamos andando na porta larga ou na porta estreita. Não existe uma terceira porta. Não existe um terceiro caminho. Então, quando não existem possibilidades, significa que se eu não estiver em uma, eu estou na outra. Porque eu não tenho uma terceira via, eu tenho apenas duas vias.
Ou eu ando em uma, ou eu ando em outra. Ou eu entro por uma, ou eu entro por outra. Então, é como se você fechasse os seus olhos e você visualizasse essa fala de Jesus através dessa metáfora que ele usa. E Jesus deixa bem claro que os seus discípulos, para ser discípulo, ele entra somente pela porta estreita. Agora, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que nós estamos perdendo, nós estamos deixando essa porta estreita sumir do nosso meio, do nosso modo de evangelismo, dos nossos ensinos, da nossa pregação, do nosso jeito de viver. Nós não podemos de maneira nenhuma perder a essência do evangelho, que é a porta estreita. Jesus em nenhum momento foi desonesto com os seus seguidores. Em nenhum momento Jesus, pelo contrário, Jesus foi tão honesto que ele chama as pessoas de um modo que ele não persuade as pessoas dizendo, olha, vem que vai ser fácil. Vem, pode continuar do jeito que você estava. Pelo contrário, ele sempre dificultava, a ponto de uma pessoa desejar seguir Jesus. Mestre, posso te seguir? Jesus diz, olha rapaz, eu sou filho de Deus, sou filho do homem, mas não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir mesmo? Não é diferente do evangelho de hoje? De uma porta tão larga que se abre e ilude os seguidores de Jesus. Que os seguidores de Jesus, eles vão pensando que eles vieram cheios de pecados e eles podem continuar vivendo nos mesmos pecados como eles estavam antes. Essa é a porta larga. A porta estreita, ela inibe toda a mercantilização da fé. Não existe mercado na porta estreita. Na porta estreita existe dificuldade, existe perdas. Somente perdas. Nada mais. Você perde aqui para ganhar lá. É esse evangelho que a gente ouve? Se não é esse evangelho, nós estamos ouvindo o evangelho errado. Como diz Paulo, este é o outro evangelho, como ele diz aos Gálatas. O evangelho de Jesus é esse evangelho da porta estreita. E a porta é estreita do começo ao fim. Por isso que ele não ilude as pessoas que o seguem. Se nós quisermos caminhar com ele, nós temos que deixar muitas coisas nossas para trás. Inclusive, nós mesmos. Sabe qual é a ideia aqui dessa figura que Jesus está usando? Eu me lembro ainda pequeno. A minha mãe vinha para Umuarama de ônibus, eu vinha com ela. Às vezes a gente ia andar de circular e ela dizia, meu filho, que era pequeno, passa por baixo da catraca, porque se passar 2 vezes a catraca roda, você tem que pagar 2 passagens. Uma época difícil. A ideia da porta estreita é essa catraca da circular. Você consegue passar com uma mala numa catraca daquela? Você não consegue. O que Jesus está dizendo é isso aqui, você vai ter que deixar muitas coisas para trás e você vai entrar sozinho. É você como indivíduo, eu como ser humano, eu preciso entrar sozinho e sem muitas coisas que eu gosto de carregar comigo, porque senão não passo. Não tem como você pegar ferramentas, britadeiras,
dinamites para tentar enlarguecer essa porta, porque ela não se enlarguece. Ela é estreita, para a gente deixar tudo o que é nosso para trás. Então, algumas coisas que precisamos deixar para trás, para ficar mais prático, como Jesus foi prático. O que nós precisamos deixar para trás? Pelo menos duas coisas. A primeira é o mundanismo. Você quer entrar para seguir Jesus? Tem que deixar o mundanismo. O que é o mundanismo? É a maneira de viver das multidões. Isso é mundanismo. É a maneira em que o mundo pensa. É a maneira em que o mundo desenvolve e pratica os seus costumes, as suas ideologias. Tudo que para o mundo é comum, é normal, é natural, é assim mesmo. Para nós, seguidores de Jesus, não é assim mesmo, não é normal. Isso aí não condiz com aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Então, para nós seguirmos Jesus, a gente precisa deixar o mundanismo. E o primeiro sinal de um crente, de uma pessoa que nasceu de novo, é o rompimento com as pessoas mundanas. Rompimento. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia em que o Senhor me alcançou. Nós tínhamos uma festa programada numa chácara. E daquele dia em diante, os meus amigos passaram em casa, eu coloquei uma rede pendurada na área, e eu fiquei chorando naquela rede, pedindo, Deus me dê graça para eu vencer, para eu não ir. Porque se eu fosse junto com eles, eu iria praticar as mesmas coisas que eles estavam praticando. Então, precisa acontecer um rompimento com as amizades mundanas. Eu vou para influenciar, mas não para ser influenciado por elas. Eu vou para levar luz a elas, mas não para ser apagado por elas. E não tente ser o fortão. Jesus, quando deu ordem aos discípulos para o evangelismo, ele diz, vão de 2 em 2. Então a gente precisa ter essa consciência, meu irmão. Porque o viver cristão nunca foi popular, desde a época de Jesus, até os dias de hoje, até o dia que ele voltar, nunca será popular. O crente verdadeiro, ele não será bem-vindo no meio das rodas mundanas. Quando somos bem-vindos nas rodas mundanas, é um péssimo sinal. Significa que somos iguais a eles, que não somos diferentes, que não estamos sendo sal e nem luz, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Como eles podem ser vivificados pelo nosso testemunho? Aí é o que Pedro diz, melhor fora que vocês não tivessem conhecido, e conhecendo ficarem fazendo estas coisas. Pedro pega pesado. Pedro chega a um ponto de dizer assim, não façam como o porco, que volta à própria lama para se revirar, e nem como o cão, que come o seu próprio vômito. Eu já vi um cachorro vomitar e comer, que coisa horrível. Tenta dar um banho num porco, deixa ele cheiroso e solta ele perto da lama mais podre que tiver para você ver após o banho. O que ele faz? Porque o habitat dele é aquele nojo, é aquela prudiqueira. E agora, como nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus, se nós não queremos entrar pela porta estreita e viver como Cristo viveu? Mas no final Deus vai passar um pano.
Não tem pano. Alguns pensam que eu sou extremado, que eu sou 8 ou sou 80. Não, é o que Jesus é. É isso daqui. Ele está ensinando isso. Não é outra coisa. Não existe um meio termo aqui. Por que que Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, verso 2 e 3, diz aquela igreja, os romanos estão vindo de um contexto totalmente perturbado, os caras estão sem parâmetro. Uma igreja que está vindo do mundanismo, das orgias. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito, dá esse conselho para eles. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões do quê? Deste mundo. O que é se amoldar? Tomar a forma. Quando eu vou levar o Lucas para fazer as talas, eles vêm com um negócio de gesso, coloca lá na perninha dele, pega a forma da perna dele, corta o gesso para fazer aquela botinha. Então, não se amoldar é como se Paulo estivesse dizendo, olha, não tome essa forma de viver que os mundanos têm. Vocês são diferentes. Vocês foram chamados para viver como Cristo viveu, como os discípulos viveram. Em outras palavras, é como eu disse a vocês, somos indivíduos. Cada um de nós tem a sua própria vida. Mas existe só um jeito de viver. Por mais que eu tenha a minha vida, tem só um jeito de viver, que é o jeito que Cristo está nos ensinando. Então nós não podemos ser escravos do mundanismo. Por isso que Cristo não se escravizou, não se deixou ser dominado por nenhuma daquelas religiões do momento. E não se deixar ser escravo significa que nós não podemos fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Esta aqui é a ideia das crianças que desejam que os seus pais sejam libertinos como os pais do mundo. Você já viu as crianças quando chegam em casa, elas dizem, pai, mas todo mundo está fazendo isso. Mas você não é todo mundo. Estou vendo uma mãe olhando para o filho, já virei até do outro lado, oposto. Mas é assim. Todo mundo está fazendo, meu filho, mas você não é todo mundo. Você faz parte de um outro grupo de pessoas. A ideia aqui é essa. Agora, o grande problema é que tem muitos crentes com o coração de criança. Libertino, com o coração libertino, desejando que o Pai dos céus permita que ele faça tudo aquilo que os demais estão fazendo. Ah, meu irmão, nosso Pai do céu não é como os pais da terra. Não é. Ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. E só tem um jeito de nós experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Só existe uma forma. Entrando pela porta estreita, não se amoldando às coisas deste mundo. Esta é a forma que Jesus usou. Aí você joga tudo isso para a ideia que Jesus transmitiu da roleta giratória. Tem como todo mundo passar pela roleta de uma vez? Não. É individualmente. Eu preciso abandonar a companhia das multidões.
Às vezes, a vida cristã parece ser solitária. Às vezes, a gente se sente sozinho. Mas por causa dessa sensação, Jesus deixou claro aos seus discípulos: eu nunca deixarei vocês só. Então, meu irmão, é melhor a gente andar sozinho, sabendo que Deus está conosco, do que a gente andar com uma multidão, sabendo que Deus não está comigo. Até quando nós vamos preferir a companhia da multidão do que o divino companheiro? Pelo caminho, aquele que no momento em que os seus discípulos estavam fraquejando na fé, voltando a caminho de Emaús frustrados, desiludidos, com as expectativas frustradas, chega, se apresenta a eles e diz: por que vocês estão tristes? Ué, você não sabe da última notícia? O que aconteceu? Crucificaram o mestre, enterraram o mestre. E mal eles sabiam que eles estavam falando com o mestre, andando com eles pelo caminho. Quantas vezes a gente está caído, abatido, chega alguém que a gente não conhece, dá uma palavra que vem de Deus, dá um abraço, e aquilo serve como um combustível para a gente andar mais 2 milhas. Por quê? Porque o divino companheiro disse que não nos deixaria sós. Você nunca estará sozinho quando você abandonar a multidão e os amigos mundanos. Você tem Jesus do seu lado para te abraçar quando você mais precisar. Para te tomar pela mão e dizer: filho, é por esse caminho que eu quero andar contigo, vem. Creiamos, irmãos, na palavra pura, santa, desse Deus maravilhoso. Mas para isso, a gente tem que deixar o nosso próprio eu ficar para fora da porta. Por isso que Jesus vai dizer o que disse em Mateus capítulo 16, 24, e Paulo, o grande seguidor de Cristo, aquele que disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Olha o que ele vai dizer em Gálatas 2:20. Esses 2 textos se casam. Olha como a Bíblia inteira, ela se casa, ela se fecha, ela é como se fosse essa porta que se abre e nos coloca pelo caminho e vai nos dando as direções certas. É aqui a primeira parada, é ali a segunda parada, tem água para você ali, tem capim verde, tem comida para você aqui. Olha esses 2 textos, que coisa linda. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está aí. Tem como seguir Jesus fazendo do jeito que a gente quer? Não tem. Negue-se a si mesmo. Morra para você. E quando a gente nega a nós mesmos e morremos para nós mesmos, aí a gente pode falar como Paulo: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Nós vamos chegar lá. Segunda e última coisa que a gente deve abandonar são os privilégios. Aí é difícil, hein?
Por isso que o próprio Cristo deu o exemplo disso em Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes tomou forma de homem, humilhando-se até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, depois dessa humilhação, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está nos céus, na terra e embaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Ele deu o exemplo. Ele não podia ter chegado aqui e ter botado para quebrar? Imagine você com o poder de Jesus. Fico imaginando, se eu tivesse aquele poder de Jesus, na hora que aqueles soldados chegaram dizendo: quem é o Cristo? Só com uma fala Jesus diz: eu sou. Caem os soldados todos. Eu sou. Tudo se arremetendo à libertação lá do povo do Egito. Quando Deus vai libertar o povo, Moisés pergunta: eu vou em nome de quem? Você diz lá, Moisés, que você está em nome do eu sou. Tem alguma dificuldade em crer que Jesus que Jesus é Deus? Ele usa o mesmo vocábulo que Moisés diz lá. Eu vim em nome de eu sou. E quando os soldados perguntam: quem és? O Cristo, ele diz: eu sou. 2 vezes aquele miríades de soldado cai. Que poder! Mas que consciência! Se o grão de trigo não morrer e cair na terra, não pode produzir frutos. Ele deixa os palácios celestiais, ele deixa a coroa de glória, ele deixa o seu trono, ele deixa a companhia doce e eterna do seu Pai, se coloca na figura mais insignificante, nasce num ambiente totalmente hostil, paupérrimo, sem condições, sem luxo, vive a vida mais simples possível para alcançar desde o mais pobre, mais humilde homem, até o mais sábio de todos. Por quê? Porque não se agarrou aos privilégios que tinha. Ele era Deus. Ele podia ter dito: Pai, eu não vou morrer. Pai, faça a minha vontade. Não faça a sua, não. Ele podia ter dito isso. Mas ele abre mão do privilégio para dizer a mim e a você que nós também precisamos. Porque se nós não abrirmos mão do nosso eu, não tem como entrar pela porta estreita. Se não abrirmos mão da nossa vontade, da nossa carne, não tem como andar. Não tem como passar por essa porta estreita. Então, os benefícios e os privilégios da vida cristã, para nós, não são aqui. Por que eles não são aqui? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E enquanto aqui estivermos, o que temos? Qual é o prato do dia? Sofrimento, perseguição, luta, calúnia,
Vai ter alguns momentos de bonança. Vai ter alguns momentos em que o vento se aquieta, a tempestade passa. Sim! Covid. Aí, mestre, o que você acha? Então, tem momentos para tudo nessa vida. Só que a única coisa que nunca vai passar é a presença desse Deus ao nosso lado. Tudo passa, menos isso. Então Jesus, como eu disse, ele não afrouxou no seu chamamento, no seu evangelismo, na formação desse povo que vai morar no céu. Ele nunca afrouxou, ele nunca persuadiu os homens dizendo que seria fácil. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É isso aí. Vem aqui que você vai pegar a chave da vitória. A chave da vitória é o cabo do rei comendo na costa do crente. Eu estou desanimando você? Se eu estiver desanimando você, está em tempo ainda de você desistir. Desiste do caminho. Só que antes de você desistir, eu preciso lhe informar aonde esse caminho, aonde essa porta estreita te leva. Essa porta estreita, ela vai te levar ao céu. Essa porta estreita, ela vai te levar para junto do Pai. Essa porta estreita vai te livrar da ira e do furor de Deus. Essa porta estreita te dá o direito de viver eternamente com Cristo e de reinar com Cristo. Tem como desanimar? Se você pensa em desistir, o que é que você vai ter na porta larga? A separação eterna de Deus. Vai morar num ambiente totalmente hostil, desagradável. Jesus disse que o bicho não morre, o fogo não se apaga. Lá só há choro e ranger de dentes. Está aí. Entendeu agora por que o verdadeiro evangelho não aglomera pessoas na porta das igrejas? Na porta da igreja? Porque só pode entrar um de cada vez. Passa cavaleiro pela porta do carneiro. Lembra disso aí? Então, só pode entrar um de cada vez. E a gente encerra com esse texto aqui, depois os irmãos vão terminar cantando. Mas, se tem uma coisa que Deus quer de mim e de você, que o segue. Deus quer isso de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Irmão, irmã, olha aqui para mim. Se Deus te chamou, se você entrou pela porta estreita, você não é um pagão.
E por não sermos pagãos, o desejo de Deus é que sejamos santificados. E para sermos santificados, só existe uma forma. Jesus falou qual é a forma. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ponto. Vale a pena nós enfrentarmos as lutas dessa vida, porque, como eu disse a vocês, a porta é estreita, mas o nosso destino é o céu. E pelo nosso destino ser o céu, vamos terminar cantando esse hino lindo, céu, lindo céu. É para lá que você vai. É para lá que nós estamos caminhando. Se é que entramos pela porta estreita. Porque se não tivermos entrado pela porta estreita, você está caminhando para o céu da boca da onça. Que Deus tenha misericórdia da vida daqueles que estão enganados, vivendo no meio do povo de Deus e indo para o céu da boca da onça. Você que nos assiste pela internet, meu desejo é que Deus também desperte o seu coração e que nos conduza firme e fielmente pela única porta daqueles que vão morar no céu, que é a porta estreita. Depois desse momento de louvor, a Natália encerra orando. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Esse mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar num lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida das alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos, Pai, porque por meio do Teu Santo Espírito o Senhor falou conosco. Que a Tua palavra venha a ser acolhida nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos vir a dar frutos, ó Pai.
Que durante a semana nós possamos nos lembrar, Senhor, desta palavra e viver, Senhor, à luz da eternidade, Senhor. Vivermos, Senhor, não como cidadãos dessa terra, Senhor, mas como cidadãos do reino celestial, que o Teu Filho conquistou para nós. Nos ajuda a viver dessa forma, Pai, de uma forma que honre e glorifique o Teu nome, Senhor. Não, Senhor, nos conformando a esse mundo, Senhor, mas vivendo aqui, Senhor, sabendo que nós não somos daqui e que um dia o Senhor virá nos buscar, Senhor, e que um dia nós estaremos com o Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua vontade revelada na Sagrada Escritura. Nos ajuda como igreja, Senhor, a sermos despertados, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado. Amém.